científica ajuda a sociedade a ficar por dentro dos avanços da ciência? Nesta palestra, saberemos como um cientista pode melhorar a comunicação de suas descobertas. Agora, vou apresentar para você as participantes desta sessão. Luísa Caires é jornalista e trabalha há mais de uma década com divulgação científica. Foi repórter da agência USP de Notícias, veículo de divulgação de pesquisas da Universidade de São Paulo para a mídia. Produziu conteúdo de ciências e tecnologia para publicações da editora Abril e Folha de São Paulo. Foi editora do portal da USP e atualmente é editora de ciências do Jornal da USP. Suas áreas de interesse contemplam divulgação científica, jornalismo científico e comunicação. Nossa moderadora será Kelly Gomes, professora associada do Centro de Energias Alternativas e Renováveis, e membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica na UFPB. Atua na área de materiais aplicados às energias e processos de fabricação. Tenha uma excelente palestra! Bom dia, Luísa. Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso evento. Bom dia, obrigada, professora Kelly. Luísa, você já vem atuando, né, há algum tempo aqui na USP, né, com essa questão da divulgação científica. Recentemente, né, em 2019, vocês lançaram um guia, né, de cientista para jornalista, noções da comunicação com a mídia. Esse guia é muito prático, muito didático, não é, Luísa? Em que é que vocês se inspiraram para essa publicação? Então, essa publicação, na verdade, a gente partiu de uma necessidade que a gente sentia, que é constante, de os pesquisadores terem um pouco mais de ideia de como funciona o mundo do jornalismo e poderem ter uma relação melhor com a imprensa, né? Porque a gente percebe que às vezes são dois mundos que se chocam um pouco, porque partem de campos diferentes, de rotinas diferentes, e apresentar um ao outro, eu acho que facilita que tenha menos ruídos entre os dois campos. Isso. A gente lendo lá o guia, a gente vê que ele foi um pouco pensado, né, para os pesquisadores lá na USP, mas que, na realidade, ele tem uma abrangência, né, muito grande, né? Então, hoje, como você vê esse teu guia? Se ele realmente assim, atinge um público mais variado, e qual é esse público que vocês almejam, Luísa? Então, eu acho que teve uma boa adesão, né? O pessoal gostou bastante, colocou em prática muitas das coisas que a gente... muita gente interessada, né, em se comunicar melhor com o público, colocou em prática, mas tem também, tem muito pesquisador que ainda não está fazendo pesquisa, mas ainda não é procurado por jornalista, não é o caso, assim, geralmente a mídia procura quem está num ponto da carreira acadêmica mais alto, nomes mais conhecidos, então tem muita gente que ainda não chegou, assim, né, não chegou ao conhecimento da mídia, não que isso não deva ser buscado, mas também há uma parte proativa da parte dos pesquisadores que eles podem estar procurando divulgar as pesquisas que eles fazem por conta própria, não esperar ser procurado por um jornalista. E isso pode ser feito tanto por meio da divulgação científica direta com o público, quanto por meio de uma confecção de press release, que é uma coisa que tradicionalmente quem faz é o pessoal de imprensa, mas muitos pesquisadores estão fazendo agora press release, para não ficar esperando, né? Porque nem toda unidade, nem toda instituição tem uma assessoria de imprensa organizada que possa fazer isso. E aprenderam a fazer, então, enviando seus press releases, lá no Jornal da USP a gente recebe já, alguns pesquisadores já fazem seus press releases, mandam para a gente, mandam para outros jornalistas com quem eles têm contato, e também o pessoal que faz divulgação científica direto com o público, usando bastante dos meios tecnológicos, né? Uhum.
Você acha que essa preocupação que a gente tem com os nossos pesquisadores daqui, elas são comparadas com os pesquisadores de fora, Luísa? Principalmente agora, nesse período da pandemia? Olha, eu acho que sim, eu acho que na verdade são problemas semelhantes que a gente tem. É claro que assim, a gente vê que países mais desenvolvidos têm mais recursos, mas assim, os embates são muito parecidos. O que acontece muito é que assim, eu ouço muito de colegas ainda, né? Que aí às vezes é mais fácil conversar com um pesquisador do exterior do que um pesquisador brasileiro que pesquisadores de alguns países da Europa, Estados Unidos principalmente, que tem vamos dizer assim, uma cultura desenvolvida em relação a valorizar trabalho jornalístico, né? O jornalismo é uma cultura muito forte da sociedade americana, então acho que isso acaba influenciando um pouco também na visão que os pesquisadores têm de você recebe um e-mail de um jornalista, você mesmo que todo mundo está sempre imerso em 1000 atividades, mas você dispõe de um tempinho ali para falar. Então, eu ouço essa reclamação da parte dos colegas. Então, eu tento fazer um pouco esse meio de campo, tanto levar algumas realidades do jornalismo para os pesquisadores, como trazer para os meus colegas jornalistas também realidades do meio acadêmico, que às vezes eles também não compreendem, e tentar fazer essa relação se tornar um pouco mais fluida. Eu estava lendo alguns dos trabalhos, Luísa, e assim, eu achei um de extrema importância, principalmente no período que estamos vivendo hoje, né? Foi teu trabalho referente que a crise é a melhor hora para pensar o futuro, né? Da ciência e da universidade. Explica para a gente assim um pouco, Luísa, desse teu trabalho e desse teu pensamento. Então, assim, a gente que está na universidade, a gente mais ou menos que vive permanentemente em crise, né? Com algumas ameaças, sempre aquelas ameaças que têm se concretizado, não são só ameaças. Então, a gente vem de vários governos que já não valorizavam tanto a ciência, e a gente vê que às vezes as coisas, a situação às vezes se aprofunda. Então, a gente pode dizer que agora a gente realmente está numa crise de ataque mesmo, né, às universidades e a tudo que elas fazem, aos valores da universidade, em relação. Só que assim, e não só essa, né? Temos também a crise de saúde. Só que a crise de saúde, a crise de desvalorização da ciência, ela, na verdade, nos instiga a querer mostrar a cara mais, né? Mostrar a cara mais para a sociedade. Então, o que eu tenho argumentado sempre é que os cientistas, eles não podem se colocar na esfera pública somente quando as coisas estão muito ruins, né? Quando a pressão é muito grande. Eles têm que estar sempre presentes na esfera pública para que suas opiniões sejam levadas em conta quando em outros assuntos de interesse, né? Se a gente quer que a ciência seja considerada nas decisões políticas, na adoção de políticas públicas, então a ciência tem que estar presente sempre para ser lembrada. E, por outro lado, também a crise de saúde, que era o segundo aspecto de crise que a gente pode falar, e que, assim, e que dá para a gente aprender alguma coisa com isso, apesar de não é dizer que assim, o lado bom da pandemia, não tem lado bom na pandemia, tem gente morrendo, tem gente doente, gente internada, assim, tem crise econômica muito forte, então não é falando que tem um lado bom na pandemia, mas diante de tudo isso que está acontecendo, tem alguns aprendizados interessantes. As universidades, elas se mobilizaram muito durante essa pandemia para dar respostas, né? Mesmo com todas essas pressões, com falta de dinheiro, né? Mesmo assim, eu acho que é uma coisa que está no DNA mesmo da universidade, espera-se que esteja essa coisa de inovar, de querer trazer solução. Então, os cientistas, eles não ficaram parados olhando a pandemia, esperando alguém ir lá perguntar o que a gente faz. Não, eles foram atrás de fazer vários projetos de pesquisa voluntários que nem estão vinculados, às vezes, oficialmente a alguma agência de fomento, nem nada. Colocaram a mão na massa mesmo, desde coisas mais teóricas ou pesquisa mais básica para entender o vírus, até coisas bem aplicadas na prática, como o desenvolvimento de um respirador que teve lá na Poli, né, que
em poucos meses, assim, um tempo recorde, se produziu um respirador com capacidade de ser adotado no sistema de saúde, porque assim, para quem vê de fora, assim, você pensa, é um equipamento, mas um respirador é uma coisa muito difícil de ser feita, a calibração daquilo, né? Então, para você fazer testes com animais, testes com pacientes, e depois colocar aquilo para um paciente que você vai estar botando a vida ali da pessoa, né? Aquilo vai estar suportando a vida da pessoa, então não é uma coisa fácil. A gente vê até que muitos tentaram fazer, às vezes não foram tão bem sucedidos, o que não significa que é ruim também, porque são desenvolvimentos que a pesquisa vai passando, mas a gente viu que a universidade se mobilizou muito, e a comunicação entra nisso também, tanto a gente noticiando essa mobilização dos pesquisadores, e que cria um clima favorável do público em relação à ciência, né? As pessoas gostam de ver isso, gostam de ver o que está sendo... esse voluntarismo, né? E a capacidade que a pesquisa brasileira tem de desenvolver projetos assim incríveis. Então, assim, por esse lado, a gente acabou ganhando, né? Novamente dizendo que não é o lado bom, mas assim, é um aprendizado e foi uma consequência que a gente teve favorável à ciência a partir dessa crise de saúde. Desculpa. Imagina. Luísa, muito bom. Então, fica à vontade. Eu não sei se você trouxe alguma apresentação para a gente, Luísa. Trouxe, você sim. Trabalha, né? Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, professora. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui a apresentação, acho que vocês têm que... Bom, tá certinho, deixa eu... Tá aparecendo certinho aí para vocês, né? Que eu tô com a janela fechada aqui. Então, eu vou falar um pouco da divulgação científica em si, que pode ser feita, como eu já mencionei, tanto com a mediação, né, de um jornalista, que é o foco maior desse guia, que a professora comentou, quanto da parte dos próprios pesquisadores irem atrás, vamos dizer assim, do público. Essas 3 palavras que eu coloco aí: compartilhar, aproximar e empolgar. Só queria fazer uma observação, né? Assim, eu não sei se são as mesmas pessoas ou se tem alguma parte do público que estava na palestra do professor Zuccolotto e ficou para essa palestra. De alguma maneira, em alguns pontos, eu vou dar uma palestra que é um pouco ao contrário aqui do que o professor falou, porque eu vou mostrar que, na verdade, a comunicação para o público, ela é uma forma de comunicação e de conhecimento bem diferente de você produzir um artigo científico, né? Então, em alguns pontos, né? Claro que alguns critérios se mantêm, né? Falando dessas barreiras para a divulgação científica que eu comentei, primeiro, os cientistas muitas vezes acham que falar para o público, falar para a mídia, está associado a querer se autopromover, né? A qualidade da minha ciência não deveria falar por si mesma. Rigor científico e seriedade não combinam com mídia. São crenças, na verdade, né? Que eu argumento que são crenças errôneas. Ou minha pesquisa não é interessante para o público, né? E a gente vai ver que, na verdade, praticamente qualquer pesquisa tem condições de se tornar um assunto que gera interesse no público, tudo depende do viés, do ângulo que você vai dar.
Medo da simplificação excessiva dos resultados serem precisa, medo do cientista ser tomado por ativista, contra uma imagem neutra, objetiva, e tudo isso, acredito que se resume a essa crença, o que os meus colegas vão pensar. Então, quando você está escrevendo um artigo científico, você está escrevendo realmente para os seus colegas, para os seus pares, mesmo que você não saiba exatamente quem que vai ser o primeiro, os revisores, né? Mas, de qualquer maneira, você sabe que aquilo está sendo para outro cientista. Então, na divulgação científica, isso é um erro, porque os colegas não são o seu público. Então, eu peço, assim, para quando está fazendo alguma produção de divulgação científica, esquecer os colegas, pensar no público geral que tá, com quem você está falando. E agora, alguns estímulos para a divulgação científica. Falar para fora do meio acadêmico contribui na alfabetização científica, embora essas não sejam uma obrigação formal de quem está no ensino superior ou quem está trabalhando com pesquisa científica. Pode pensar assim, mas isso é papel da escola. Concordo, mas a gente também não pode simplesmente lavar as mãos e ver que, assim, que as coisas estão num nível que atrapalha a própria produção científica. Então, acho que a gente tem que fazer alguma coisa para contribuir socialmente com a alfabetização científica. E como eu falei, a ciência tem impacto na esfera pública, que inclusive a financia, lembrando que a opinião pública influencia decisões políticas. Aprender algo novo, bem diferente do que você já faz, que pode ajudar em outros contextos, porque aprender a se comunicar com clareza é uma coisa que você leva para a vida, seja no seu dia a dia, nas suas relações interpessoais, numa entrevista de emprego, numa palestra que você vai dar. Então, eu acho que sempre muda um pouquinho a chave, né, da nossa cabeça e abre horizontes, né? Então, acho que é legal também é uma das coisas pelas quais é legal trabalhar com divulgação científica. E como fazer isso? A primeira pergunta seria como falar de ciência para o público? Também acho que não é a primeira, né? Se você começar dessa pergunta, você começou errado. Você tem que primeiro saber qual público você quer, com qual público você quer falar, porque é impossível falar com todos os públicos ao mesmo tempo. Na verdade, assim, aí você pensa, mas eu quero democratizar o conhecimento, então quanto mais pessoas eu falar, melhor. Só que isso é um pouco enganoso, porque se você tenta falar com todos ao mesmo tempo, você não fala bem com nenhum, né? As coisas têm que ser pensadas na sua especificidade. Então, o público pode variar geração e idade, nível educacional, nível social, nível de interesse em temas de ciência, meios, né? Se você está fazendo uma comunicação direta, relação profissional-paciente, que também é um tipo de comunicação que você faz com um público que é um público leigo, se é um evento, se é mediado por tecnologia ou se é mediado por jornalista. A instância de atuação que eu vou passar aqui a seguir, que o seu público-alvo atua, né? E, na verdade, assim, a gente vê o público como um ator, porque, né, o público não é uma coisa inerte que vai receber aquela informação do jeito que você mandar. Então, vendo o público como um ator, a gente tem aqui alguns atores possíveis com quem você pode se comunicar. E esse so what seria e daí, né, a mensagem que você tem, mas e daí para cada público desse? Formuladores de políticas públicas, gerentes, ONGs, inclusive outros cientistas de outras áreas ou da mesma área, mídia, né? A mídia, dando aqui um exemplo aqui, as ONGs querem saber se aquilo que você está transmitindo, aquele projeto, qualquer coisa que você esteja apresentando, se aquilo se enquadra como que aquilo se enquadra na agenda daquela ONG, ou a mídia quer saber se é notícia, se vai vender como uma boa história. Fundações, cidadãos, né, preocupados com se aquilo afeta a saúde, o meio ambiente, os recursos naturais. Então, são diversos atores para quem você pode falar e você, com certeza, vai fazer uma comunicação eficiente se você, de cara, primeiro saber com quem você quer falar.
E aí sim, os caminhos que você tem para fazer isso, como cientista. Quando você dispõe na sua instituição de um escritório de comunicação ou de uma agência, de uma assessoria de imprensa, ele pode funcionar como um intermediário entre o cientista e o jornalista. Muitas instituições não têm isso, daí o cientista pode reportar-se diretamente ao jornalista, seja produzindo os press releases que eu comentei, seja mantendo pelo menos uma página na internet que apresente um pouco do seu trabalho e aquilo seja uma fonte para o jornalista entrar em contato com ele. Ou o cientista também pode falar diretamente com o público. Aqui nesse esquema tá Public Talks, mas assim, atualizando um pouco para essa era, acho que mais do que nunca são comunicações mediadas por tecnologia, né? O cientista pode se comunicar diretamente com o público sem essa intermediação aqui. Todos os caminhos são válidos, todos são importantes e se complementam. Aqui na USP, o primeiro desafio que a gente tem para fazer a comunicação das pesquisas da USP é o tamanho, né? É uma universidade gigante, produz muita coisa em termos de ciência. Então, no Jornal da USP, onde eu sou editora de ciências, a gente não tem a ilusão que a gente vai divulgar todas as pesquisas da USP, que é impossível, né? A gente vai dar alguns retratos, né, disso, para, no mínimo, propiciar ao público algum conhecimento do que está sendo feito na universidade. Então, como que isso é feito na universidade em relação aos meios que a gente tem lá? A gente tem o Jornal da USP, que é como se fosse um guarda-chuva, que tem a Rádio USP, tem as notícias, né, no portal, tem os conteúdos produzidos pela Rádio USP, que também vão para o Jornal da USP, como áudios, podcasts, tem o canal USP no YouTube, temos as redes sociais, temos uma produção intensa de podcasts. Tudo isso aqui trabalha com vários temas, não só divulgação científica, né? Eu cuido da parte de ciência, mas assim, o Jornal da USP, a Rádio USP, o canal USP também envolvem cultura, vários aspectos do conhecimento que não sejam necessariamente ciência mesmo, produção científica, né? Mas eu cuido da parte de ciência. Temos algumas unidades que têm assessoria de comunicação e trabalhamos cada vez mais com parceiros da divulgação científica, que são grupos que se organizaram dentro da universidade, que reúnem alunos, pesquisadores e que né, se movimentaram com vontade de fazer divulgação científica, montaram coletivos, montaram grupos, projetos, e muitas vezes aproveita o conteúdo desses parceiros que estão fazendo divulgação científica, cada um, né, ali dentro do seu escopo. A gente tem procurado nos aproximar cada vez mais desses grupos. Aqui é o Jornal da USP, né? A gente tem apenas não temos mais versão impressa, né? Por questões econômicas também, e também porque a gente, na verdade, é um projeto diferente do que era o jornal impresso, é uma coisa muito mais 360, né? Que conta aí com uma multiplicidade de formatos, né, tá tudo aqui dentro de alguma maneira, tá? Aqui você vê, por exemplo, os podcasts, deixa eu pegar aqui você vê, por exemplo, podcasts, vê o canal USP também está embedado aqui, os últimos vídeos, artigos de professores ou de pesquisadores, ou, enfim, e as notícias, né, propriamente. Temos os colunistas da Rádio USP também, alguns professores da USP que têm colunas, né, de áudio, né. E na editoria de ciências que eu coordeno, acho que a gente faz dar resultados de pesquisa de todas as áreas do conhecimento e repercutir atualidades de temas de ciência em todos os formatos. E temos uma comunicação forte também nas mídias sociais sobre o selo Ciência USP, além do podcast Ciência USP. O que a gente tenta fazer, aqui são né, aqui os formatos, textos, infográficos, né, trabalhamos bastante com imagem, vídeos, podcasts,
mídias sociais, né? Tudo é sempre uma linguagem diferente que a gente usa em cada um desses formatos, né? Apesar de às vezes a gente partir de um mesmo conteúdo, a gente adapta para cada um desses formatos, né? Não adianta querer jogar tudo mais ou menos do mesmo jeito, que não funciona. Então, o que a gente faz, basicamente, que eu comentei que era um pouquinho ao contrário, mas não no mau sentido, ao que o professor Zuccolotto deu na palestra anterior, da escrita científica, é fazer uma comunicação do paper até o público leigo. Então, é você pegar aqui um paper que não quer dizer nada para quem não é da área, né? Sozinho não ia querer dizer nada. Transformar aquilo numa notícia compreensível para um público que não especializado. E a partir daí a gente também tem outros desdobramentos. Apesar do Jornal da USP ele ser voltado para o público já, ele não é um jornal que é assim uma assessoria de imprensa, ele já é voltado para o público, qualquer pessoa, a nossa intenção é que qualquer pessoa que leia, né, dada algumas limitações de nível educacional e esse tipo de coisa, mas com uma formação razoável, consiga entender o que a gente está publicando ali. Não precisa ter nenhum, né? Não precisa ser nenhum cientista. A gente procura esse público, mas muitas vezes a gente tem outros desdobramentos que essas matérias que a gente faz, às vezes são publicadas pela imprensa externa, que, por exemplo, esse que veio daquele paper lá atrás que eu passei para vocês. Depois da matéria, o UOL publicou também, né? Na verdade, pegou a matéria na íntegra, publicou. Daí aqui um outro exemplo, né? De um paper, né? Que é uma pesquisa com uso de LED para terapia, para tratar trauma crânioencefálico, né? Uma coisa experimental. Daí a gente transformou numa notícia no Jornal da USP. Aqui nas mídias sociais do Ciência USP já se tornou outra coisa, como eu falei, né? A gente adapta para cada formato. Então, o texto que está aqui, a imagem que está aqui é uma outra coisa. E no final, a mídia acabou vendo, né? Essa pesquisa sendo publicada pela gente, foi atrás do pesquisador e fez uma reportagem. Aqui, no caso, na Record, ele foi entrevistado. Então, cada um dessas publicações aqui, elas têm um formato e uma linguagem específicos. Então, você vai ver, por exemplo, na Record, vai ser uma coisa bem mais superficial. E que não no sentido pejorativo, mas porque a linguagem da TV é essa. A TV é tempo curto, é um público que eles procuram atingir um público mais geral possível, né? Então, simplificar o máximo possível, tornar aquilo atraente para um produto audiovisual, né? Que vai na TV. Então, são coisas diferentes, mas todas, de alguma maneira, fazem uma comunicação do que está sendo produzido em termos de pesquisa. E o que pode ser assunto para o noticiário científico? Tem essa citação aqui que cientistas falam sobre ciência, mas o que jornalistas e o resto do mundo querem saber é qual é a história. Jornalistas são contadores de história profissionais. E boas histórias são fatos inesperados, revelações que contradizem o que se sabia até agora, uma determinada área do conhecimento, pesquisas que explicam um fenômeno concreto que todo mundo vivencia no dia a dia, novidades de uma maneira geral, lembrando que algumas histórias podem não ser novidade para os colegas, né, cientistas, mas serão novidade para o público. Então, sempre lembrar disso. Aí, eu coloquei algumas questões, né, que ajudam, mas isso aqui que eu tenho em mãos, um projeto, ele é adequado para virar uma pauta de uma notícia? Então, respondendo essas perguntas, acho que a chance maior de você saber se aquilo se adequa. E se não se adequar, você pode, na verdade, fazer um reframe, né, no que você quer passar, para adequar aquilo e, de alguma maneira, também conseguir comunicar ciência com o público a partir daquele projeto de pesquisa. Então, se contribui para o resultado do entendimento de um tema controverso, se tem impacto na saúde ou na segurança das pessoas ou do meio ambiente,
Se contribui ou tem potencial para contribuir na melhoria de qualidade de vida das pessoas, se diminui o custo de algum processo ou otimiza tecnologias atuais, se tem algum índice recorde, tudo que pode virar notícia, né? Que tem uma característica maior de virar notícia. Ou algumas pesquisas que falam de aspectos da ciência que, em geral, já cativam o interesse do público, mesmo que não tenha respondido sim a nenhuma daquelas outras perguntas. Vou dar alguns exemplos, assim, pesquisa básica, física quântica, entender como funciona a matéria, astronomia, que são coisas que não têm um reflexo tão direto e tão facilmente observável no cotidiano do público, mas que são temas que chamam a atenção naturalmente, né? Aquela coisa da busca humana pelo conhecimento. Ganchos de atualidade, isso aqui é bem interessante, porque o seu projeto de pesquisa ou alguma coisa que você queira noticiar ou queira fazer uma divulgação científica a respeito, se você conseguir fazer um gancho com um fato da atualidade que está nos noticiários atualmente, a chance daquilo ser mais procurado, de gerar mais interesse no público é muito maior. E aí eu coloco que não é pecado forçar um pouco a barra para aproximar o tema da atualidade. Vou dar um exemplo. Prêmio Nobel, que sai todo ano, né? Aí teve um prêmio Nobel de Física em um determinado ano, alguns anos atrás, que premiou uma tecnologia de pinças óticas, que são usadas na medicina, né? Para manipular células, eu não me lembro direito, mas enfim, podem ser usadas, né? E aí, ninguém na USP ganhou o prêmio Nobel, eu não vou falar nada sobre isso. Não, o que acontece? A gente foi atrás de alguém que trabalhasse com algum tema parecido ou que tivesse algum ponto de contato com a área de conhecimento premiada. E encontramos uma pesquisadora que trabalhava com pinças óticas ou com uma tecnologia análoga, né, às pinças óticas. Entrevistamos ela e falamos do prêmio Nobel. Então, assim, pôr o prêmio Nobel naquela data, naquela semana, tá bombando em todo lugar, aquilo cria, aquilo amplifica de uma certa maneira a sua penetração junto ao público, né? Então, às vezes, por exemplo, vai ter um lançamento aí da NASA ou esqueci o nome agora, aquela empresa que lança lá do Elon Musk, esqueci agora o nome, mas enfim, que pesquisador brasileiro tem a ver com isso? Às vezes nada, mas a gente tem algum ponto ali daquela tecnologia que alguém aqui no Brasil trabalha, ou em relação à astronomia, alguém que estuda, sei lá, alguma coisa do sistema solar que tem a ver com, né, o que influencia de alguma maneira naquele lançamento. Enfim, às vezes, entre aspas, força um pouco a barra para aproximar o tema da atualidade e conseguir uma penetração melhor. Outros recortes, projetos que trabalham com a comunidade sempre geram interesse, e até mesmo a trajetória do pesquisador ou profissional pode virar notícia, né? Como se faz ciência, falar de método é uma coisa importante, só que a gente tem que fazer isso com bastante cuidado para não cansar o leitor ou a audiência, porque, né, a gente tem que fazer uma peça, um produto de divulgação científica que é bem diferente do artigo, como eu estou argumentando aqui o tempo todo. Então, a gente não vai passar, por exemplo, um grande tempo da notícia falando da metodologia, como se chegou àquele resultado, mas a gente vai dar uma noção para o público de como que se faz pesquisa naquela área, porque é interessante saber e é útil também para os cientistas que o público tenha noções de como funciona a ciência. A gente está vendo muito isso agora, por exemplo, com essa questão das vacinas. As pessoas não sabem como funciona uma pesquisa de vacina, então tudo gera... potencialmente pode gerar um burburinho. Deu uma pausa no estudo porque um voluntário teve um problema. Aí as pessoas já acham que aquilo é uma coisa totalmente fora do normal, quando na pesquisa de vacinas isso sempre acontece. Então é útil que o público seja educado a saber
pelo menos de maneira geral, como funciona a pesquisa científica, né? Claro que ele não vai saber com o nível de detalhamento que alguém da área. Então, dar alguma noção é sempre bom, mas sempre com cuidado para não pesar na mão, porque senão a gente não vai estar mais fazendo uma divulgação científica, vai estar fazendo uma divulgação para especialistas. Aí, por exemplo, uma pesquisa que eu noticiei e que num determinado momento falava, esse estudo foi feito controlado, randomizado e duplo cego. O que é isso, né? O público não sabe. Daí uma alternativa que a gente pensou foi fazer um infográfico, né? Para não ficar uma coisa muito pesada, explicando como que funciona, o que significa, né? Cada palavra, cada termo desse. E aos poucos a gente vai dando uma noção aí para o público. E tudo que a gente falou aqui que pode virar notícia também vale para a divulgação científica, mas a divulgação científica fora do jornalismo também pode incluir outros aspectos. Por exemplo, não necessariamente precisa haver um gancho de atualidade ou falar de uma pesquisa que acabou de sair. Pode ser apenas você está transmitindo um conhecimento científico para um público geral. É uma coisa um pouco que tem bastante interseção assim com, na verdade, o ensino de ciências, né? Mas é uma coisa diferente, que é para um público que não necessariamente está na escola e tal. Ela tem assim uma coisa mais didática também, de você trazer conhecimentos que, como eu falei, que às vezes não são novos para o pessoal da área, mas para o público é uma coisa bem interessante. Então, dando um exemplo aqui, uma boa forma de fazer divulgação científica é instigar a curiosidade e, a partir daí, inserir o conteúdo científico. Aí, aqui um exemplo de uma página no Twitter que faz divulgação científica de insetos. A princípio, seria um tema que não era tão atraente assim para boa parte do público. Mas aí, eles capitalizam a curiosidade inata das pessoas sobre os animais para fazer uma divulgação científica divertida e com rigor científico. Dando um exemplo aqui, né? Ele coloca aqui um vídeo de uma rainha de cupim, né? Que é gigantesca quando está cheia de ovos. E daí ele já, né? Dá um impacto ali, chama a atenção do público com essa imagem que é bem impactante. E aí ele começa a dar as informações científicas a partir daí, né? Aí ele vai dando as informações científicas numa sequência no Twitter. Algumas técnicas para falar de ciência com o público. Esse infográfico aqui também mostra isso, que, né, quando você, por exemplo, vai escrever um artigo científico, você tem lá o background, né, todo o contexto anterior, né, o que precedeu, os métodos, e no final você fala dos resultados. Numa notícia, por exemplo, do jornalismo científico, a primeira coisa que a gente vai falar é os resultados. E depois o so what, e daí? Por que aquilo interessa para aquele público com quem eu estou falando? E daí, sim, lá no final vai falar, vai dar uma noção do background da área, ou como que foi feito exatamente, né? Como que foi obtido aquele resultado. Então, você conseguir... Esse diagrama aqui é de um método que chama Message Box, que ele serve para você escrever um release, mas serve para outras coisas, serve para qualquer tema de ciência que você queira comunicar para um público e você adaptar isso, como você adaptar isso melhor. Por exemplo, aqui você tirou de um artigo, né, que tem todos esses pontos aqui, tudo isso deve constar no artigo, e, na verdade, fazer, né, trazer ele para outra moldura, né, que foque muito mais nessas questões aqui do que nesse formato tradicional do artigo. Alguns recursos que são interessantes do ponto de vista da narrativa, de contar uma história ao falar sobre sua pesquisa. Plot twist, que seria uma mudança de enredo, né? Como acontece às vezes numa série
da Netflix, ou mesmo num livro, né, uma mudança, algo que mudou completamente o curso, né, dos acontecimentos. Isso num trabalho científico, às vezes, é aquela coisa que dá errado, ou que você está pesquisando uma coisa e, na verdade, você acaba indo para um caminho que te leva para outra coisa totalmente diferente. Isso são histórias que você não necessariamente conta no artigo científico, mas que para o público, às vezes, é interessante. Lembrar que quase nada, isso é muito importante, né? Ainda eu vejo que muitas vezes pessoas bem intencionadas querem fazer divulgação científica, acabam sempre incorrendo nesse erro de achar que alguma informação é meio óbvia e que não precisa explicar. E, na verdade, quase nada é autoexplicativo em divulgação científica. Aqui, por exemplo, há uma pesquisa que fez um mapa 3D da Via Láctea e mostrou que ela é empenada nas bordas. Até aí tudo bem, você gerou interesse, né? Assim, empenada nas bordas, como que seria isso? Mas aí a pessoa vem, esse empenamento sofre precessão relacionada ao torque das regiões internas da galáxia, onde há mais massa. Essa parte toda aqui já não é mais divulgação científica, porque a pessoa não, né, o público não tem esse conceito do que é precessão, nem torque, que parece que é um conceito mais simples, né, que a gente aprende na escola, mas a gente não lembra. Então, tem que sempre tomar cuidado que assim, lembrar sempre de quem você está falando, né? Nunca falar para si mesmo, né? Nunca falar pensando para dentro, né? Sempre pensar no interlocutor, em quem está ali ouvindo. Um caminho possível, eu sou a história, contando... alguns comunicadores científicos, eles mesmos já são personalidades, né? Importantes, assim, na verdade, que são cativantes, tem um carisma, e assim, qualquer coisa que eles pararem para que eles falarem, o público vai parar para ouvir. Mas não necessariamente você precisa ser um Drauzio Varela, um Átila. O público gosta de conhecer quem é a pessoa por trás do trabalho. Só o fato de você transferir o seu entusiasmo de trabalhar com aquele conhecimento, ou contar um pouco da história de como você entrou naquela área, isso já dá uma característica um pouco mais humana, né, para a pesquisa. Outra frase aqui, que nem todo mundo está interessado em ciência, mas gente sempre está interessado em gente. Então, o que você vai fazer? Você vai, se a pessoa não está interessada em ciência, problema dela, eu não quero conversar com essas pessoas. Não, a gente quer gerar interesse, né? Então, às vezes, você pegar um pouco o lado humano acaba trazendo, né, o interesse, e a partir daí você consegue falar de ciência. Mas essa é uma opção entre outras, não é obrigatório, né? Se o cientista não se identificar com isso, mesmo dentro dos projetos de divulgação científica, a gente sempre tem aquelas pessoas que ficam mais dos bastidores, então tem lugar para todo mundo trabalhar com divulgação científica. Mais alguns recursos, usar metáforas, aproximações, que novamente são recursos que acabam sendo um pouco didáticos, mas que também são didáticos e são estéticos também, né? Tornam aquele texto, falando em texto, não só texto escrito, né? Qualquer linguagem é interessante. E sempre lembrando que não ser exato não significa ser incorreto, né? Quando você faz uma aproximação, você não está dando uma informação errada, você está fazendo isso que a palavra diz, uma aproximação. Uso de contrastes também. Aqui é um exemplo de um uso de metáfora que o próprio pesquisador já usou no trabalho de pesquisa dele, assim, um trabalho de física que eles encontraram uma determinada configuração de um núcleo do átomo e que os nêutrons pareciam que estavam dançando dentro do núcleo. Daí ele chamou essa configuração de samba. Daí tinha uma outra diferente que eles se posicionam de outra maneira e que outro grupo chamou de tango. Então, assim, isso aí os próprios cientistas já deram o prato feito, né, para a gente que trabalha com comunicação de ciência, já criar uma coisa interessante para fazer essa comunicação.
Síntese é uma coisa muito importante, não adianta fazer textos gigantes, vídeos gigantes, então você não vai conseguir falar de tudo sobre o seu projeto. Escolha até 4 pontos principais, pense bastante na história que você quer contar e como torná-la atraente. Às vezes você pode fazer um texto e ir enxugando ele, lê ele mais uma vez, corta um pedaço, daí lê mais uma vez, corta outro pedaço, vai tornando aquilo, deixando real, conseguindo deixar só o que importa ali, o que importa para aquele contexto. E sempre, né, trabalhar com os valores da simplicidade e objetividade. Esse foi o guia que a professora conversou um pouquinho antes. Ele está disponível nesse link. Aí, se não dá tempo de copiar, lá no próprio Jornal da USP tem, ou se você colocar no Google de cientista para jornalista, provavelmente você vai achar facilmente também. E falar um pouquinho aqui do press release, né? O que o press release, que foi o que eu falei, que alguns pesquisadores estão fazendo. Aviso ou sugestão de pauta, é uma ferramenta útil para sugerir uma pauta para jornalistas. Nada mais que um texto resumindo um assunto bem apresentado e que poderia virar uma reportagem. O próprio cientista pode aprender a fórmula e enviá-lo a jornalistas. Muitos já fazem isso, inclusive para artigos ainda não publicados, que são enviados, né, como embargados, né? Então, na verdade, você envia o artigo antes, o press release antes, para o jornalista poder ter tempo de trabalhar, e aí a publicação é liberada conforme a publicação do artigo for feita, né? Então, tem alguns serviços que fazem isso, tem o Eureka Alert, aqui no Brasil agora a gente tem o trabalho da agência Bore, que também trabalha com press releases para a imprensa. Os jornalistas gostam bastante de trabalhar com artigo que chega antes de ser publicado, porque uma vez que foi publicado, todo mundo sai correndo para dar, e daí se atropela, então é bom ter tempo para trabalhar antes. Essa parte aqui de comunicação em mídias sociais, eu acho que eu vou pular para não passarmos muito do tempo, mas o que eu queria deixar em relação a mídias sociais é só que, assim, você sempre pensar que está fazendo uma outra forma de comunicação, que não é o press release, não é o texto de blog, conhecer a realidade de cada uma daquelas mídias sociais antes de produzir conteúdo. E se você resolver se aventurar a fazer divulgação científica, não necessariamente precisa criar uma página em cada mídia social, um perfil, cria em uma, escolhe uma e se dedica àquela, né? Sempre trabalhar com coletivos também é muito mais fácil do que querer fazer divulgação científica sozinha, criar grupos ou entrar em grupos que já existem. Então eu vou parar por aqui para deixar um tempo para perguntas. Luísa, muito obrigada pela tua apresentação, tá? Vamos começar, né, agora aqui com as perguntas do nosso público. O pessoal aqui está agradecendo, tá, a tua palestra. E aí a gente tem aqui uma pergunta do Hildebrando, né? Primeiro, ele agradece, né? Você está disponibilizando aí teu tempo para partilhar toda essa tua bagagem, todas essas informações conosco. E ele pede que, se possível, você comentasse sobre o número de revistas vinculadas à USP e como se dá o processo das publicações, né? De áreas assim, tão distintas, né? Que a USP reúne. Olha, eu não sei dizer o número de revistas, né? Essas revistas são revistas, na verdade, científicas mesmo, né? As revistas... Para você encontrar mais informações sobre as revistas da USP, a gente tem o portal Águia, que é a Agência de Gestão e Informação Acadêmica da USP. Se você colocar lá Águia USP no Google,
você vai achar o site, que era o antigo sistema de bibliotecas. Então, eles fazem a gestão da informação, tanto dos artigos que os pesquisadores procuram, publicam em revistas do mundo inteiro, como também, eu estou só digitando aqui para ver se eu acho o portal de revistas da USP. Tem aqui também o revistas.usp.br, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui, que se quiser, pode passar para... então, lá tem... Essas são as revistas todas que são vinculadas. Aqui, acabei de achar aqui o número de revistas. Abri o portal aqui. São 198 revistas vinculadas à USP até o ano de 2020. Então, aí acho que tem as informações que você precisa. E qual que era a outra pergunta? Desculpa, Kelly, a outra parte da pergunta. Isso, ele perguntou como é que se dá o processo dessas publicações, né? Então, realmente... Dessas áreas distintas, né? Isso eu não vou saber dizer, né, porque realmente... Oi? Diante desse quantitativo de revistas vinculadas à USP, né, eu acho que eles são mais direcionados. Na verdade, assim, o que eu sei é que, assim, como toda publicação tem aquele número de revistas, aquele número de artigos que não pode ser da casa, né, ou não pode estar vinculada ao programa dos editores, alguma coisa assim, mas eu não tenho detalhes, não, mas nesse portal revistas.usp.br que eu coloquei aqui no chat, não sei se vocês têm como passar depois para o pessoal, aí tem mais as informações. Certo. O Rafael, ele está perguntando como é que você vê esse cenário, né, promissor para esses próximos anos para a divulgação científica no Brasil. Eu acho que, assim, já melhorou bastante em termos de conscientização das comunidades científicas e acadêmicas dessa necessidade de fazer divulgação. O que está faltando, na verdade, eu acho que ainda é apoio institucional, né, profissionalizar a coisa, institucionalizar, você ter linhas, ter bolsas para divulgação científica, você usar isso como critério, como pontuação acadêmica, né? Porque, na verdade, assim, a maioria das pessoas que fazem atualmente fazem muito voluntário mesmo, às vezes tem um programa de pós-graduação, entra lá alguém que quer fazer uma página numa rede social, né? Se dispõe a fazer, daí a pessoa faz, daí depois a pessoa sai, fica um vácuo, espera outra, então acaba sendo uma coisa um pouco amadora, né? Não desvalorizando essas iniciativas, pelo contrário, né? Tem que ser muito valorizadas, mas acho que precisa ser um pouco mais profissionalizado mesmo. A gente tem algumas iniciativas da parte das instituições, na USP, por exemplo, tem alguns concursos que têm saído para pesquisadores que divulgam, né, por exemplo, vídeos e tal, mas ainda é muito pouco, eu acho que ainda é muito pouco, precisa ter bater firme nessa questão das instituições apoiarem a divulgação científica e não só ficar falando que é importante, não adianta só ficar falando, né, tem que dar meios para isso. Uhum. A Jéssica está fazendo aqui uma pergunta. Luísa, você acha que os programas de graduação e pós-graduação estimulam a divulgação e popularização científica? Olha, pelo que eu vejo, a maioria não tanto. Eu acho que os que não reclamam dos pesquisadores que estão fazendo divulgação científica, que acontece isso também. As pessoas não falam isso em público, mas eu ouço pessoas falando que o orientador reclama quando o orientando, você está perdendo tempo, por que você está fazendo isso e não está cuidando da sua pesquisa, né? Então, isso tem que ser visto como uma atividade essencial, não como uma coisa acessória, ou que a pessoa tem que fazer ali no seu tempinho livre ali, e ainda sofrer esse tipo de reclamação. Então, eu acho que, em geral, não posso estar sendo injusta, porque eu não conheço a realidade de todos os programas de todo o país. Tem alguns que sim, que valorizam, né? E tudo depende dos locais, mas eu acho que ainda falta muito para ser realmente valorizado. Uhum. A Cíntia está perguntando como é que você avalia o estado de divulgação científica em redes sociais no Brasil hoje. Então, eu acho que as redes sociais é um dos meios que são mais usados para divulgação científica. Eu mesma uso bastante,
não só para o meu trabalho na USP, como para um trabalho que eu faço, um trabalho pessoal que eu faço de divulgação científica, né? Eu tenho um perfil no Twitter, que é esse que está aparecendo aí, @LuizaCaires3, que eu faço divulgação científica, tanto da USP quanto de outras, né? De outros temas. Eu acho que é o meio do momento, assim, porque é democrático, até a página 2, né? Porque uma coisa é você dar acesso a todo mundo, outra coisa é você conseguir que o conteúdo seja visualizado, né? Então, às vezes, a gente cria umas páginas que ficam ali, ninguém acessa, tem que não só entender um pouco de como funciona o negócio, mas tem algumas coisas dos algoritmos que, né, que falam que a gente não entende exatamente como funciona. Então, vamos dizer que as plataformas não ajudam tanto como poderiam, mas eu acho que ainda entre o que a gente tem é um dos meios mais democráticos, e acho que os cientistas, principalmente as gerações mais jovens, estão usando muito, estão fazendo um trabalho muito legal, tem muitos projetos legais. Como eu falei, no próprio Jornal da USP, a gente não dá conta de fazer a divulgação de toda a produção da USP, então a gente precisa muito desse apoio. Então, os divulgadores científicos, a gente acaba aproveitando o conteúdo deles também, que estão fazendo muita coisa boa nas redes sociais. Uhum. O pessoal está agradecendo, Luiz, a tua palestra, as respostas. E, para fechar, eu queria também complementar aqui um pouquinho da pergunta aqui da Jéssica, né? Você falou, né, aqui na tua apresentação, que existem muitos pesquisadores que não acham importante ou não têm essa intimidade com essa divulgação, né, científica na mídia. Então, qual seria o conselho que você daria para os nossos alunos de graduação e pós-graduação, para quando eles se formassem e entrassem aí na carreira docente, sendo pesquisador, para melhorar essa parceria, né, com a mídia? Eu acho que assim, quem se forma ou para ser cientista ou está se formando, tem que ver a comunicação com o público como parte da ciência. Ela é uma etapa da ciência. Na minha visão, a ciência não para ali na publicação do artigo, né? Tanto porque assim, a sociedade no Brasil, a maioria das pesquisas são feitas com financiamento público, às vezes um pouco capenga, mas enfim, é o que temos. De qualquer maneira, é feito com financiamento público. Então, a sociedade tem que tem que ser contemplada, não só contemplada com o resultado da pesquisa que ela não está sabendo, ela tem que ser contemplada também entendendo como se dá a pesquisa na universidade, sabendo que né, até para a própria universidade é muito importante que isso aconteça, né? Para gerar um clima mais de apoio, né? Da parte do público, para quando a universidade sofrer ataques, né? O público também ter ciência de por que a universidade é tão importante. Então, eu acho que quem está se formando como cientista agora, ou está começando, né? Deve começar já vendo a comunicação para a sociedade como parte da ciência. Antigamente, eu acho que a visão era que é uma coisa que você pode fazer ou não. Hoje, eu acho que tem que ser parte. Então, assim, não dizendo assim que, né, todo mundo, que a pessoa tem a obrigação de entrar num projeto de divulgação científica, sempre chamando a responsabilidade das instituições também, não a responsabilidade individual só do pesquisador. Mas eu acho que ter essa consciência acaba que esse valor vai sendo disseminado e acaba também sendo refletido na parte institucional. Então, acho que já ajuda. Luísa, muito obrigada pela tua palestra, por dedicar esse tempo aqui conosco. Tá? Eu que agradeço, professora. Vamos encerrando aqui essa manhã de evento e obrigada. Valeu, gente.